eis que tudo se fez novo. Então a nossa fé hoje é baseada no segundo Adão. Quantos estão junto comigo? Mas como assim, pastor? Como é que ele se torna agora o segundo Adão? Obrigado, irmãos. Os irmãos estão juntos aqui? Então como que ele faz isso? Abre lá em Romanos 5:19. Olha o que diz. Olha o que é importante, nós temos os textos. Guarda os textos para você ler durante a semana. É importante ter a base bíblica e revelação desses textos. Olha o que diz. Porque pela desobediência de um só. Quem que foi que representava? Um só desobedeceu. Adão. Ele desobedeceu. Então o que merecíamos? A geração vem pecando. Quantos estão junto comigo? Mas muitos se tornaram pecadores. Então nós nos tornamos pecadores por causa de um. Mas pastor, isso não é justo. Não, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha em aliança. Deus trabalha baseado nisso. E ele diz assim, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de obediência de um só. Quem que obedeceu? Mas quem fala para você obedecer? A lei. Você vai entender que você, por você mesmo, não consegue obedecer. Quantos estão junto comigo? Você já tentou obedecer? Quantos tentaram obedecer? Você quer ver? Quantos fizeram o decreto esse ano? Decreto. De que iriam emagrecer. E aí? Pastor, ainda começou só o ano. Mas já nós estamos no segundo mês. Aí você coloca alguém no seu pé para... Fala, fica no meu pé, chulé, para ver se eu vou emagrecer. Sim ou não? Quantos colocaram o decreto de ler a Bíblia toda esse ano? E já falharam? Tem alguém aqui? Hã? Então você está ainda vivendo como pecador, porque você falhou. Mas é tão interessante que você pode viver, e Deus falou assim, cada dia você pode viver. O problema é que a gente quer viver já o final. Sendo que a gente pode viver cada dia. Amanhã eu não sei se eu vou ler, mas hoje eu vou ler a Bíblia. Amanhã eu não sei se eu vou fazer dieta, mas hoje eu faço dieta. Os irmãos percebem o que eu estou dizendo? Então Jesus, ele veio para entrar cada dia na sua vida. E ele veio para você viver cada dia, mas tem gente que quer viver lá na frente já. Isso é uma questão de Deus falando com você, você é justo. Por isso que ele fala para você que ele diz, a misericórdia é renovada a cada manhã. Mas isso é Antigo Testamento. E agora, pastor, como é que Deus resolve a questão da minha vida? Pela misericórdia? Sim ou não? Porque Deus pode ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Mas tem gente que Ele não quer ter misericórdia. E aí, como é que funciona isso? Ele não fala isso? Tudo é resolvido, presta atenção, porque Deus é fiel à sua palavra. Então, porque Ele é fiel à sua palavra, nós não somos destruídos. Fiel é Deus à sua palavra. Porque Ele é fiel à sua palavra, nós não somos destruídos. Não é porque Ele tem misericórdia. Misericórdia era necessário no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento é baseado na justiça em Cristo Jesus. Então, porque Ele é justo, eu também sou justo. Ele me fez justiça a partir da obra de Cristo. Quantos estão comigo? Eu tinha o primeiro Adão, e no primeiro Adão não resolveu. E Deus teve que mostrar os seus caráter, as suas caracteres, a sua forma de agir. Como que Ele mostrou? Para o povo que achava que conseguia viver da forma como eles viviam. Eles falaram o seguinte, fala para Deus falar tudo que nós temos que fazer, que a gente faz. Irmão, quem consegue fazer isso? Porque quem tropeça em um, diz Tiago, tropeça em todo quanto é mandamento. E ele fala para mim, para você, cuidado, para você não achar que você consegue viver por você mesmo. Lá em Êxodo 19, ele está dizendo o seguinte, olha onde Deus ficou irado. O monte, que era o monte onde tinha sido dado, ou colocado, que Deus colocou, Monte Sinai, era um monte que era lindo, maravilhoso, tinha arco-íris no monte. Era um monte lindo. Só que teve um momento que o monte começa a matar. Por que ele começa a matar esse monte? Porque esse monte se torna um monte para as pessoas entenderem quais são os caracteres de Deus. Para você entender que você não consegue, se não for por Jesus, servir a Deus. E ele mostra ali a lei. Porque o povo diz, tudo que Deus falar a gente faz. Mas quem disse que o relacionamento de Deus com você
é só falando o que você tem que fazer. Sendo que Deus quer que você se relacione com Ele como filho. Quantos estão junto comigo? Você faz isso com seu filho? Quantas vezes seu filho já desobedeceu? Quantas? Hã? Muitas. E aí? Você deixou de ser pai dele? Teve que disciplinar? Teve. Voltou? A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, se eu sou disciplinado, eu sou muito amado. Os irmãos percebem isso ou não? Aí você fala assim, por que Ele me disciplina? Porque eu insisto em viver achando que eu consigo, sem depender de Deus. Então tudo que eu faço, eu tenho que ter dependência de Deus. Pastor, como é que você sabe que você depende de Deus? É o quanto você depende de Jesus. É quanto você traz o representante diante de Deus o tempo todo. Como que eu faço isso, pastor? É parando de estar consciente de mim mesmo. Às vezes eu estou consciente do que eu não tenho, do que eu não faço, do que eu não sou, do que eu não consegui, ou do que eu não conquistei. Isso é a forma de se aproximar diante de Deus, baseado em você, baseado em si próprio. Mas a maioria consegue e fica o tempo todo desse jeito. Aí você vai falar com a pessoa, ela fala com você o tempo todo. Então ela fala, não consegui, eu não sei, eu não vou, eu não sei. Ou senão ela entra no outro extremo. Ela fala assim, eu sou o cara, eu consigo, eu vou, eu faço. Ela já entrou nos dois extremos. Ele fala, cuidado para você não pensar acima de você, achando que você é muito, e cuidado para você não achar que pensa pouco. Mas tenha só um pensamento, Cristo é tudo em todos. É Cristo em você. Você tem que ter a certeza de que você se tornou justo. Foi substituído. Foi colocado alguém no teu lugar. Então hoje a tua fé é baseada em Jesus. Não é baseado no que você faz. Quantos estão junto comigo? Porque se fosse baseado no que você faz, irmãos, você já estava fulminado. Todo cozido. Os irmãos percebem isso ou não? Aí você fala, Deus tem misericórdia de mim. Não, Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que Ele disse para você na palavra de Deus. E Ele está sustentando há 2000 anos atrás essa palavra. E você está aqui por causa dessa palavra. E você vive a partir dessa palavra. E Deus sustenta você por essa palavra. E essa palavra não passa. É como o Eric estava dizendo, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. A questão é, agarra nessa palavra e continua. Não deixa o inimigo dizer, minha filha está desse jeito, meu filho está desse jeito por causa disso. Meu filho está desse jeito porque eu tenho que fazer alguma coisa. Fala, Jesus, salva a minha casa. Jesus, salva a minha família. Eu não sei quem fez ou quem deixou de fazer. Eu creio que o Senhor é poderoso para me salvar dessas circunstâncias. Mas pastor, eu estou doente, eu estou enfermo. Deixa eu dizer para você, peça para o Salvador, peça para o único Salvador da tua vida. Ele veio para salvar, Ele veio para te livrar, Ele veio para estar junto com você. Fala, salva dessa enfermidade, me tira dessa enfermidade. É isso, você ter consciência de um Salvador. É você se relacionar com o Salvador. A questão é que às vezes a gente fica se relacionando baseado no seu próprio, na sua própria condição. Irmãos, todo mundo sabe seus defeitos, principalmente quem está na tua casa. Sim ou não? Quem convive com você 24 horas sabe. Às vezes você tenta esconder eles. Alguém já tentou esconder? Folha de figueira, folha de figueira. Folha de figueira, vai secar e vai cair. Vai secar e cair. É por isso que nossos relacionamentos em relação à célula, falam assim, eu sei que você não tem, eu sei que você não consegue. Não há ninguém aqui que consiga. Não há um sequer aqui que não tenha caído. Não há um justo aqui. Você fala. Aí ele fala assim, mas nós precisamos acreditar em quem é justo. Fala, eu creio. Então olha o que diz o texto, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Por isso que a frase que diz, muito pode a oração de um justo. Então tem gente querendo ser justo para depois fazer oração. Sim ou não? Mas você pode fazer oração já crendo agora que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. A tua fé em Jesus torna você justo. A tua fé em Cristo Jesus torna você justo. Porque Ele obedeceu. Está escrito aqui no texto. Por meio de um só, tornou justo.
Pastor, isso me causa confusão. Irmãos, é muito fácil você cair da graça. É só você escutar alguém que traz consciência de você mesmo. O tempo todo você está consciente. O tempo todo você está consciente dos seus erros, das suas falhas, da sua culpa. Isso te mobiliza, aí você fica... Irmãos, eu fui ministrar lá no Brasil, numa das igrejas nossas, e eu percebi o povo vir para frente, e veio para frente acusado. Você percebe aquele choro, será que Deus não está comigo? Será que Deus não me ouve? Aquele choro de angústia, falando, Senhor, o Senhor não faz nada, o Senhor não escuta a minha oração, sendo que as pessoas são estranhas às alianças da promessa, sendo que as pessoas já são ouvidas, o Senhor já está com elas, o Senhor já as abençoou em Cristo Jesus. A questão é, você vem diante do Senhor para uma oração, crendo que Ele existe, e galardoador daqueles que o buscam. É por isso que você comparece diante de Deus, trazendo o Cordeiro de Deus, não trazendo você, não trazendo suas circunstâncias, ou consciente de você mesmo. O que nós queremos tirar de você é acusação, condenação e culpa, irmãos. É o que o mundo libera sobre você o tempo todo. Ok? Sim ou não? Alguém já estacionou cá nesses lugares que não são para estacionar e não colocou aqueles valezinhos, que é vale estacionamento? Alguém já fez isso? Alguém já foi multado? Por que você foi multado? Porque você desobedeceu uma lei. Se você desobedeceu uma lei, você está... O que o diabo quer que você faça é que você tenha consciente que você está desobedecendo o tempo todo. Quantos estão junto comigo aqui? Pastor, eu não sou uma boa mulher, eu não sou uma boa mãe. Vai para Cristo, pede para Ele te salvar de você mesmo. O maior problema seu é você mesmo. O maior problema que nós temos somos nós mesmos. Fala glória a Deus. Fala, eu estou fora disso. Então muitos se tornaram pecadores por meio de desobediência de um só. Então olha lá em Romanos 5,19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Abre para mim. Olha o que diz. Está aqui o texto, é isso? Aleluia. Foi a primeira menção de desobediência no Novo Testamento. E você precisa entender que o primeiro lá apresentava Adão. Vamos abrir um outro texto para você entender. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Olha o segundo texto aqui para você entender bem isso. Vai apontando os textos aí para você entender. Perceber durante as semanas. 2 Coríntios capítulo 4, 5:20. 5:21 na realidade. 5:21, é isso mesmo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então presta atenção, Jesus nunca conheceu o pecado. Ele nasce nessa terra sem pecado. Mas quem o faz pecado? Deus. Deus pega a nossa injustiça, o nosso pecado, e transfere para Jesus. E Ele pega Jesus que não tinha pecado nenhum, e Deus o faz pecado. Deus fez Jesus pecado. Essa é a nova e eterna aliança. Olha o texto está dizendo. Olha lá, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado. A palavra pecado no original quer dizer o pecado de origem. Era o primeiro Adão. Ele estava dizendo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu sou justo por causa da minha fé no que o Pai fez no Filho. Quanto mais eu creio na aliança do Pai com o Filho, mais eu sou levantado na nova aliança. É por isso que existe Antigo Testamento e Novo Testamento. É porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos entrar e termos fé naquilo que Deus fez em relação a Jesus. Porque Jesus é o nosso representante. Então tudo que Deus faz com Jesus, faz conosco. Vamos entender isso? Lembra lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus vai ser batizado? Quantos entendem isso? Antes dele, no capítulo 3, ele vai ser batizado. Quantos entendem? Percebem isso? O que acontece naquele momento? Jesus está sendo batizado. De repente João debruça Jesus, porque ele tinha que cumprir toda a justiça. Ele tinha que ser batizado como nós fomos batizados. Ele é batizado
nas águas, ele entra no batismo das águas para o cumprimento de toda a justiça. Quando ele desce nas águas, o que acontece? O céu se abre. Tem gente que só se lembra da pomba, mas tem uma voz que diz ali: este é o meu filho, os céus estão abertos sobre ele. No batismo, se os céus estão abertos sobre Jesus, estão abertos sobre você. Mas o tempo todo tem gente que fala assim: o céu está de bronze, o céu está de bronze, o céu fica bronze. Irmão, que céu de bronze? Se Jesus tem o céu aberto sobre ele, está aberto sobre você. Porque assim como ele é, nós somos, irmãos. Então não fica com essa frase de efeito falada há muito tempo. Eu não sei de onde veio essa frase, mas eu tenho certeza que ela veio da antiga aliança. O céu não está de bronze sobre a tua cabeça, sobre teus filhos, sobre tua casa. Mas não acontece o que você quer, mas a vontade de Deus está sendo feita. Você tem que acreditar e sair da consciência de si mesmo. É porque o tempo todo você fica: será que eu fiz alguma coisa errada? O céu fechou. Aí será que eu preciso fazer alguma coisa para o céu abrir? Os céus já estão abertos sobre Jesus, está aberto sobre você. Oh, maravilhoso justo. Os irmãos, eu percebem isso. E você vai começar uma semana. Pastor, por que você está vendo? É porque o tempo todo você chega aqui condenado, culpado e acusado. É verdade, não é? Aí só estou trazendo uma boa notícia para você. Os céus estão abertos, Jesus está aberto sobre a sua casa. Quem vive desse jeito, vive livre. Pastor, é tão difícil essas coisas para você entender o que o Senhor está sobre você. Agora, a justiça o que é? É um dom, é um presente. A justiça não é você que faz por praticá-la para ter. Quantos estão comigo? A justiça é dom. Muito mais aqueles que creram, receberam o dom é dom. Pastor, mas o que é isso? É dom, irmão. Essa é boa notícia para você. Agora deixa eu dizer para você. Deus está com você, Ele te deu o dom da justiça. Que dom da justiça? Para você se tornar justo. Então o justo está chegando aqui. Irmão, essa é a reunião da justiça. Essa aqui é a liga da justiça. Vai falar assim: mas quem é o maior justo? É o seu irmão mais velho? É Jesus. Ele foi o maior representante que você teve. Quantos estão junto comigo? Ah, pastor, como que é isso? Então presta atenção nisso. Deus nos dá o dom da justiça de Cristo. Essa é a grande troca. Por quê? Olha o que acontece. O Senhor Jesus lá na cruz recebeu o nosso pecado. Irmãos, custou caro, custou a vida do seu filho. A ira de Deus, presta atenção, já foi toda para Cristo Jesus. Porque Deus não podia fazer assim. Vamos dizer assim, que chega o Jorge aqui. E de repente alguém roubou o Jorge. E alguém pegou, roubou o Jorge. E é um irmão daqui de dentro, roubou o Jorge. Aí ele decide perdoar. Está resolvido? Um tapinha nas costas, está resolvido? O que você acha? Perdoou. Está resolvido ou não? Precisa ser devolvido o dinheiro. Os irmãos estão junto comigo ou não? Tem que ter justiça aqui, não é só o perdão, tem que ter justiça. Mas ele bate só nas costas do Jorge, fala assim, o Jorge bate nas costas, não, irmão, está perdoado, tranquilo. Mas espera aí, tem que ser devolvido o dinheiro, tem que ser feita a justiça. Então você vai entender que Jesus, Ele torna justo, e Ele fala para você: olha, eu tenho que resolver a questão do pecado na tua vida. Eu tenho que resolver de uma vez por todas, por isso eu vou te dar o dom da justiça. Aqueles que estão comigo, eu vou te dar o dom da justiça para você entender que não foi barato, foi caro. É por isso que nós estamos reunidos no domingo, para celebrarmos isso. É que você não entende o tamanho do seu perdão. O seu perdão foi em dimensão assim, fora do normal. É porque você nasceu numa boa família às vezes, num berço esplêndido, com o sangue azul na sua correndo, com um pai que teve fazenda, com não sei quem, com boa educação, você acha que você não peca. Mas a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele tem que devolver você para essa glória. Ele tem que devolver você para Cristo. E Ele devolve você para Cristo a partir do quê? Do dom da justiça. Pastor, como é que é isso? Então o Senhor Jesus lá na cruz recebeu o nosso pecado. Nós precisamos entender, Ele já recebeu todo o nosso pecado de origem. Amém? Ele recebeu tudo isso. Ele recebeu e Cristo recebe a nossa injustiça, o nosso pecado.
Para quê? Para que eu e você recebêssemos agora a justiça que vem de Jesus. Então não é você justo, Jesus é justo. É por isso que você não tem que ter consciência de você mesmo, mas você tem consciência de Cristo. E onde você chega, Jesus chega. E onde você vai, Jesus vai. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Então eu queria colocar isso para você, e nós entendermos isso, não temos mais tempo. Eu queria que nós trouxéssemos aqui. Então às vezes você fica estudando quem é Deus. Deixa eu dizer para você, aprenda primeiro que Deus é o teu Pai. Aprenda primeiro isso, é a primeira parte. Agora para você se tornar filho de Deus, foi algo necessário e grandioso. É por isso que nós estamos reunidos no nome dEle. É por isso que nós fazemos um representante, é por Ele, para Ele, com Ele, nele, a partir dEle. Esse é o Evangelho. O Evangelho é não chegar aqui para você e ficar te acusando, condenando. Se eu falar para você, tem gente que fala assim, bate papai, bate mais. Se eu continuar te acusando e falando que você não fez, seria maravilhoso, que você não é um bom marido, que você não é um bom pai, que você não é um bom filho. Eu podia te acusar. Essa não é o Evangelho é tirar esse peso de você, para que você entenda, mas isso vai dar oportunidade para pegar. Deixa eu dizer para você, aquele que sabe que é amado, que sabe que pagou o preço, não fica no pecado. Aquele que nasceu de novo não vive pecando. Os irmãos estão junto comigo? Irmãos, é difícil para você entender isso, porque você vem de um sistema religioso. O sistema religioso é o seguinte, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Mas não é assim que Deus faz. Você recebeu o dom da justiça. Eu queria que os irmãos da ceia, por favor, podem vir. Agora, irmãos, queria que alguém no teclado pode subir. Eu queria que você entendesse uma coisa, só o teclado. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quantos estão entendendo isso que eu estou falando? Irmãos, para você sair disso, uma palavra só que você escuta diferente disso, você caiu da graça. É muito fina a linha. Quando alguém coloca você para estar consciente de você mesmo, acabou, você volta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que entender que o sangue de Jesus, ele fala até hoje no céu. O sangue que foi derramado sobre a terra, ele fala sobre você. E esse sangue, presta atenção nisso, é como se fosse uma cachoeira. Alguém já foi tomar banho de cachoeira? Alguém já tomou banho daquela, essa aqui, como é que chama? Cataratas? Como é que chama aqui? Cascata de água. Bem forte, com muito fluxo d'água. Alguém já conseguiu tomar banho nas cataratas lá do Iguaçu? Lá embaixo? Alguém consegue? Vamos dizer que a questão é o Jorge. Vamos colocar o Jorge de novo aqui na minha coisa. O Jorge está debaixo dessa cachoeira, essa cascata de água, o tempo todo. Eu pego barro, que são as minhas condenações, e pego e lanço nele. Até então pode até bater nele, mas o barro não fica no corpo dele, porque tem uma cascata de água sempre lavando ele. Os irmãos percebem isso ou não? É assim que Deus faz com você, porque Ele não quer que você, por isso que Ele diz, já não há mais condenação, já não há mais culpa, já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É porque o sangue te lava e te purifica o tempo todo. É o tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo. Porque eu vou atirando barro nele e às vezes falo assim, você não está sendo um bom marido. E pego e lanço sobre ele. Mas às vezes não sou eu, mas é o diabo na mente dele. E ele fala assim, é verdade. Aí ele começa a ficar deprimido porque ele olha para ele e fala assim. Aí a esposa dele fala assim, estou tão triste. Por que você está triste, Jorge? É porque eu não tenho sido bom marido, eu tenho ficado fora, eu não tenho te dado atenção. Ele começa a viver condenado e culpado. Mas a esposa dele não está pensando nada disso nele, mas foi colocado o quê? Uma falácia, um sofisma na mente dele. Aí ele começa, aí de repente ele vai e falha mais uma vez com a esposa. Mas a esposa não está atenta a isso. Mas ele falha mais uma vez. O que vai acontecer com ele? Mais um sofisma. Ele vai começar a ficar como? Depressivo. Não
consigo, pastor. Aí ele vem aqui para mim e fala: pastor, não consigo ser cristão. Eu já orei 500 vezes, já orei milhões de vezes e não consigo sair disso. Eu falo: irmão, você está consciente de você mesmo? Deus é consciente. Vamos olhar para Jesus. Para de olhar para você. Vamos olhar para Cristo. Mas aí o diabo começa a tirar mais coisas. Pastor, olha aí, eu estou olhando para Jesus, veio uma doença na minha vida, e agora? Fala: continua crendo que você é justiça de Deus, que Deus está com você. Mas pastor, a minha questão do CEF não sai. Pastor, eu estou orando já há quanto tempo? Posicione-se na posição que Deus te lavou. O que eu vou fazer? Vai trabalhar para Ele. Vai fazer o que Ele mandou você fazer. É tocar, vai liderar a célula, vai liderar, vai falar do Evangelho para as outras pessoas. Os irmãos estão entendendo? Nós vamos tomar do sangue agora. Esse sangue te purificou de todos os seus pecados. Pastor, isso me dá liberdade para eu pecar? Não. Quem entendeu o Evangelho não vive pecando, porque nasceu de novo. Os irmãos estão a perceber o que eu estou dizendo? Você é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive no pecado. Ele fala: por isso que você vai comer e beber agora. Quantos creem nisso? Fala: eu tenho um representante, Jesus. Quantos creem na representação de Cristo agora? Então você não vai beber. Quantos aqui aprenderam que nessa hora você tinha que examinar a si mesmo? Quem aprendeu? Não faça isso não, nunca mais na sua vida. Porque se você examinar a si mesmo, você vai lembrar de pecado atrás. Você vai lembrar da sua vida agora. Não examina, a Bíblia diz, não é para você examinar. Olha para Jesus. Examina Cristo. Se não há pecado em Cristo, não há pecado em você. Você tem que entender, você olhar para Ele. O texto é interpretado de forma errada. Nós temos que entender que não é para você que você olha para Jesus. Isso é ser cristão. Paulo falhou, irmãos. Paulo matou muitos cristãos. E ele falou assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já esmurro o meu corpo para viver, não a vida que eu quero, mas a vida que Jesus tem para mim. É por isso que nós morremos. Então quando você se aproximar, aproxime-se crendo que Deus está com você, que você vai comer e beber, não da sua condenação, mas da sua libertação, da sua vida. Quantos estão a entender o que eu quero dizer? A Bíblia diz: já não há mais pecado aqueles que estão em Cristo. Pastor, mas não me ensinaram assim. Eu estou ensinando você o que é o Evangelho. Você não tem por que ter Evangelho. Se for para você ser o seu Deus, não tem jeito. Seja então o seu ego, o seu eu. Mas nós precisamos do Senhor. E nós vamos lembrar do que Ele fazer isso em memória de quem? De Cristo. É em memória de você? Para você ficar lembrando o que você não fez, o que você falhou? Não, é para você sair daqui em memória de Jesus. Para nós lembrarmos o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por você, pela tua casa. Essa que é a diferença. Eu quando fui católico, eu comungava todo dia. Alguém fez isso? Acho que ninguém fez isso aqui. Mas todo dia eu tinha comunhão. Eu não podia falhar um dia. Se eu falhasse já era acusado. É porque você não foi católico. Eu fui. Então eu ia lá, mas eu não tinha entendimento do que é isso aqui. Hoje nós vamos estar reunidos como corpo de Cristo, pelo sangue e pelo corpo do Senhor. O pão representa o corpo. O sangue é representado no vinho. E você vai comer e beber em memória de quem? Então eu queria que você lembrasse dele agora. Você não vai lembrar de você, do que você falhou, do que você errou, do que você não fez. Porque tem muita gente que vem: eu estou falhando, eu não estou vindo, eu não estou acontecendo. Olha para Ele, deixa Ele te ajudar. Fala: Senhor, me salva. Olha para o sangue e fala: Senhor, me salva. Amém? Você crê? Vamos distribuir o pão e o vinho. Sepulcro se abrir, nada será seu grande amor. Onde está o Rei ressuscitou? Ele venceu para sempre. Exaltado és para sempre, adorar.
cante a Ele. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. A morte onde está? Cantamos aleluia. A morte onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Exaltado és para sempre, adorado para sempre. Ele vive, ressuscitou, para sempre, para sempre. Tu és para sempre adorado, para sempre. Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Todos receberam os elementos? Quem não recebeu os elementos, levante sua mão. Aqui, irmãos, rapidamente, para esse lado de cá. Fique com a sua mão levantada até os elementos chegarem até você. Cantamos, cantamos, o Cordeiro venceu. Feche os seus olhos, o Senhor está a falar com você. O Senhor quer falar com você agora. O momento dele e seu. Ele venceu. Oh, cantamos aleluia. Já tem gente de mão levantada. Aleluia, Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, desculpa. Desculpa, 8:1. Não, esse daqui depois o outro. Vamos ler aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor. Você tem paz com Deus. Deus tem paz com você. Você percebe aqui, nós estamos em paz com Ele. Essa é a grande dificuldade que nós cremos. Porque você crê mais no que você fez do que no que Ele fez. Maior é o que Ele fez do que o que você faz, ou o que você não faz, porque muitos são acusados do que não faz. Olha o que Ele está dizendo: justificados, pois, mediante a fé. Fé em quê? Fé aí, que você tem na sua mão, na obra. Essa é uma obra, é o sangue e o corpo. Foi moído o corpo de Jesus, foi derramado sangue, totalmente aqui nessa terra. Não foi em Júpiter, Marte, Vênus, foi aqui. Foi aqui, está aí na sua mão, o sangue e o corpo. Para quê? Para que você, crendo nisso, abre para mim Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz o texto. Agora pois, nesse exato momento, já não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação há. Nenhuma. Por isso que quando você comparece, você não comparece crendo em você, crendo nele. Você não consegue ser um bom cristão, nem bom cidadão você consegue ser. Você é bom
Ele só é bom. Só Ele consegue. Então não é baseado na misericórdia de Deus que você está aqui. Porque Ele pode falar, olha, eu não quero ter misericórdia mais de você. Porque Ele fala, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, diz o Novo Testamento. Mas é baseado no que? Na fidelidade dEle. Ele é fiel, Ele disse, olha, já não há mais condenação sobre você, eu creio nisso. Eu creio mais nisso do que o diabo falando para você, que você não consegue ser mãe, você não consegue ser pai, que você não consegue coordenar. Para você ter uma ideia, tem alguém aqui, que o diabo te acusa o tempo todo, que o teu casamento acabou por causa de você. Você escutou muita gente falando que o seu casamento acabou por causa de você. E até hoje tem gente que lembra você de que o teu casamento acabou por causa disso. Você percebe como é condenação? Que o diabo tenta trazer condenações. E deixa eu dizer para você, já não há mais condenação, crê em Cristo. Ele te sustenta, Ele te guarda. Esses dias um irmão chegou para mim e falou, pastor, isso aqui é fruto dos meus anos de tabaco. Eu falei, mas Jesus pode te livrar agora, irmão. Ele falou, os teus anos de tabaco estão lembrando você que agora vem uma condenação e você está vivendo uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele falou, pastor, mas Deus pode me curar? Eu falei, pode. Essa que é a questão diferente. É que o diabo fica trazendo o que você fez no passado, a forma como você viveu. Deus pode te dar um pulmão novinho agora. Ele falou, pode, é você querer acreditar em Jesus. Pastor, teve consequência? Lógico que o pecado tem consequência. A questão é que eu não estou dizendo isso para você, mas eu não vou ficar parado na consequência. Eu vou avançar, prosseguir. Paulo falava, olha, não fico parado nas coisas que para trás ficam, esqueço dessas coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo, que é Jesus. É Cristo, é o autor e consumador da minha fé. É o autor e consumador da sua fé. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Você tem certeza? Está vendo? Tem gente que já não crê. Eu tenho certeza que você está em Cristo. Você aceitou. Quantos foram batizados na morte e na ressurreição? Então você está em Cristo. Você foi batizado na obra. Os céus estão abertos sobre você, irmãos. Pastor, isso é muito fácil. O problema é esse. É você acreditar no que é fácil. É que você acha que você tem que fazer muita coisa. É só crer. Amém? Nós vamos comer e beber em memória de Jesus. Enquanto você come e bebe, você vai comer saúde. Você vai comer restauração. Enquanto você come e bebe, você vai ser livre. Enquanto você come e bebe, você vai ver pessoas serão curadas, restauradas. Porque é aqui que está o poder está nele. A partir dele, com ele, amém? Eu quero que você coma e beba. Lembrando de Jesus, você não vai comer com ninguém. Você vai comer você aí, depois você partilha. Mas faça você e ele. Amém? Levante o seu cálice. Pai, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Esse é o cálice que foi dado a partir de Jesus para nós. É o cálice que purifica, que tira, que livra todos os nossos pecados. Os pecados dos nossos antepassados são libertos a partir do sangue. O sangue é poderoso para nos livrar de todos os nossos pecados. Nós cremos no sangue de Jesus. O sangue que purifica você das obras mortas, da consciência às obras mortas, e leva você a Cristo Jesus. Nós assim separamos. Nós cremos no pão. Este é o pão. Este é o pão que simboliza o corpo de Jesus que foi moído. No corpo dele todas as nossas maldições, enfermidades foram levadas. Nós cremos que ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos em Cristo Jesus. Nós cremos diante do Senhor que a prosperidade é liberada, que a vida é liberada a partir do pão, a partir do corpo de Jesus. Somos o corpo de Cristo, estamos unidos, cada célula, cada família é liberada a partir do corpo de Cristo. Nós assim consagramos, separamos diante do Senhor o pão e o vinho em memória do Senhor Jesus. Diga amém. Você vai comer e beber em memória do Senhor Jesus. Amém? Pode fazê-lo.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Seu coração. Amém. Você que comeu e bebeu, você vai cantar esse cântico. Depois você vai dar 5 abraços. E nós estamos encerrados depois desse cântico. Vamos exaltar ao Senhor. Amém. Amém. Vamos. Aleluia. Não vou conseguir. Amém. Você vai declarar uma semana abençoada. Faça assim com a sua mão. Pai, nós declaramos uma semana abençoadíssima, uma semana na presença do Senhor, uma semana onde o sangue do Cordeiro, onde como corpo de Cristo estaremos reunidos como igreja. Nós abençoamos cada casa, cada família, cada pai, cada mãe. Abençoamos e declaramos vida de Cristo, unção de Cristo sobre cada um. Nós assim declaramos e começamos o mês de fevereiro abençoado. Começamos esse mês consagrando cada dia desse mês ao Senhor. Cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor junta-se a nós, que o Senhor nos cura, revigora, fortalece, que o Senhor mesmo nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Aleluia. Você vai abraçar pelo menos 5 pessoas declarando a paz de Cristo, uma semana abençoada. Aleluia. Amém. Faça isso. Irmãos, nós estamos a vender coxinhas, tá bem ali atrás. Eu queria agora cantar os parabéns aqui para Carol da nossa célula. Amém.